Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: quem é este que cura os enfermos, expulsa demônios e acalma a tempestade? Vamos para o estudo de Mateus, capítulo 8. A partir do verso 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Os irmãos podem me perguntar, mas de que monte ele desceu? Jesus tinha acabado, meus irmãos, de fazer o sermão mais relevante e impactante de todos os tempos, o Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha. Nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós temos o Sermão do Monte, e no Evangelho de Lucas nós temos o Sermão da Planície. Então, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, depois daquele discurso altamente relevante, impactante, trazendo toda a amplitude da Torá, das leis de Deus, da vontade do nosso Pai Celestial. O que vai acontecer? Versículo 2. Um leproso aproximando-se, aqui a gente está com um pequeno problema de tradução na NVI. Está escrito: adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu sei que muitos irmãos têm dúvidas se Jesus pode receber adoração. E em muitas traduções aparece desta forma: Jesus aparentemente recebendo adoração. Mas nós vemos que no grego não é isso que acontece. E eu posso provar para vocês simplesmente mudando aqui a versão da Bíblia. Por exemplo, eu vou pegar uma Bíblia, a NVT. Já não tem mais adoração, olha. O mesmo versículo 2 de Mateus 8. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. O mesmo, meus irmãos, nós vemos na Bíblia de Jerusalém. Eu não lembro se está ajoelhou-se ou se prostrou. Quanto a isso, não há problema. Ajoelhar-se, se prostrar-se, mostrar reverência, mas adoração é somente a Deus, e o próprio Jesus nos ensina isso. Quando ele é tentado no deserto, o que ele fala para Satanás? Vamos voltar lá para o capítulo 4. Depois que o diabo faz as tentações, ele fala no versículo 10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então a Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor Jesus, obedecê-lo, exaltar o nome dele, os feitos dele. Nós podemos cantar hinos a ele, mas adoração, prestar culto somente ao Pai Celestial, somente a Deus, porque Deus também é o Deus do nosso irmão mais velho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos honrar a Jesus, tal como nós honramos a Deus, exaltá-lo, obedecê-lo, praticar as suas palavras, servi-lo, porque ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, o servo, ele deve obediência ao Senhor. Porém, a adoração, a adoração mesmo, a prestar culto, é somente a Deus, e o próprio Senhor Jesus nos ensina isso no Evangelho. Então, apenas para que as pessoas não se confundam, vocês viram que eu mudei de versão
e já saiu essa tradução. Porque muitas vezes parece ser sutil. Ajoelhou-se diante dele, adorou de joelhos, mas isso acaba criando falsas doutrinas. Por exemplo, a falsa doutrina da Trindade. Muitos acabam acreditando que Jesus é o próprio Deus, ou é igual a Deus, ou é um Deus Filho, ou é da mesma substância de Deus. Então, às vezes, uma tradução um pouco enviesada já privilegia falsas doutrinas. Mas nós temos acesso tanto ao original no grego, que não aparece nenhuma adoração no texto grego, e também nós temos acesso a outras Bíblias conceituadas, como a Bíblia de Jerusalém, como a Bíblia NVT, entre outras, que não aparece traduzido desta forma. Então é muito importante que isso fique esclarecido. Ok, meus irmãos? Existe um problema que eles fizeram com essa questão de adoração, que até os crentes acabam recebendo adoração nas cartas de Apocalipse. Depois eu vou tentar localizar essa passagem para vocês, mas tem um momento que ele fala que na carta, eu não lembro para qual das igrejas, que os próprios crentes, os próprios membros da igreja receberiam adoração. Isso mostrando, né, o que acontece quando a gente não se atém a uma tradução mais correta. Mas depois eu localizo essa passagem para vocês e apresento. Vamos lá, versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Então nós estamos falando do leproso, que disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Só mais um destaque. Esse leproso, meus irmãos, ele mostra uma fé muito grande. Ele sabia que o poder de Deus estava com Cristo. Ele sabia que Jesus tinha poder e autoridade para curá-lo. Tanto que ele fala: se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, o Senhor tem o poder para tanto. Ele demonstrou uma fé. Basta o Senhor querer, porque eu creio que o Senhor tem o poder para realizar curas maravilhosas, curas milagrosas. Esse leproso, ele conhecia as profecias messiânicas. As profecias messiânicas diziam que Jesus traria cura, curaria coxos, abriria os olhos dos cegos. Isaías fala muito sobre a questão dessas curas milagrosas. Então a gente percebe que esse leproso, provavelmente um judeu lá na região de Cafarnaum, lá na região da Galileia, que esse leproso ele conhecia as profecias a respeito do Messias. Por isso que ele foi com toda essa confiança. Olha a importância de nós conhecermos a Jesus. Olha a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Pelo fato dele conhecer a palavra de Deus, o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras, a Torá, os profetas, ele pôde fazer esta afirmação. Não é uma pergunta. Vocês percebem que termina com um ponto de exclamação. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, o Senhor é o Messias. O Senhor é o Messias que tem o poder para realizar muitos sinais, milagres e maravilhas. Se nós formos para Atos capítulo 2, olha como Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, como Pedro fala sobre Jesus. Atos 2, versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Se vocês estão percebendo, Pedro está relatando justamente o que aconteceu. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Se a gente for na Bíblia, numa Bíblia Almeida, vai aparecer homem aprovado por Deus.
Então vamos colocar, por exemplo, Almeida Corrigida Fiel. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus, por ele, fez no meio de vós, ou por intermédio dele, fez no meio de vocês. Jesus, ele estava totalmente preenchido do Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que toma uma forma de pomba por ocasião do batismo, quando Jesus emerge das águas do Jordão. Portanto, meus irmãos, nós vemos que todas as profecias a respeito do Messias, elas se cumpriram e que aquele leproso reconheceu Jesus como Messias e mostrou uma fé. Por isso que Jesus respondeu, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Podemos pegar também Isaías capítulo 61, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui. Há uma profecia sobre o Messias, por intermédio do profeta Isaías. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Então, assim, Jesus, meus irmãos, ele não é Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus, preenchido do Espírito Santo de Deus, que o Pai dá sem medidas, ou seja, em grande medida. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, curar os que estão com o espírito deprimido, restaurar as ruínas. Nós vemos no capítulo 35, que fala também, capítulo 35, se eu não me engano, olha que interessante, isso se cumpriu em João 9. Então se abrirão os olhos dos cegos. Vocês lembram que em João 9 é curado um cego de nascença? Isso nunca tinha acontecido. Nunca um cego de nascença havia sido curado. Aquilo que aconteceu em João 9, assim, provou 100% para os judeus, para os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, que Jesus era o Messias. Tanto que eles começam a brigar entre eles. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, riachos no deserto. Aqui também mais profecias messiânicas. Tem muitas profecias messiânicas. Tem uma... não lembro se é Malaquias que fala da cura... quando aquela mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus, também era uma profecia relacionada ao Messias, relacionada à cura. Por isso que a mulher toca na borda das suas vestes, porque aquilo também estava profetizado. Então, aqueles judeus, e mesmo alguns pagãos, meus irmãos, que conheciam as profecias messiânicas, eles se dirigiram ao Senhor com fé e receberam o favor. Por isso que Jesus falava, tua fé te curou. A tua fé te curou. Foi o caso desse leproso aqui. Então nós vimos aqui alguns exemplos de profecias messiânicas. Isaías 61, Isaías 35, e tem muitas e muitas outras. Em seguida, agora versículo 4, Jesus o curou. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Por que tem essa direção? Porque eles ainda viviam sob as leis da antiga aliança. Ainda estava em vigência o sacerdócio levítico. Então nós vemos em Levítico 13, Levítico 14, que o leproso, para que ele fosse considerado purificado, teria que ter um parecer do sacerdote atestando isso. Tanto que o sacerdote, ele estudava essas questões. O sacerdote, ele passava por
por alguns anos, em torno de 5 anos, estudando até um pouco de medicina para saber quando a doença estava, quando aquele problema de pele estava secando, estava já sem o potencial de contaminação, quando que ainda estava uma lesão grave, uma lesão que poderia se espalhar para outras pessoas. Então, às vezes a pessoa ela se apresentava, parecia que a doença estava regredindo, ele ficava isolado por mais uma semana e era agendado um momento para ele se apresentar novamente para ver se ele poderia ou não ser declarado puro. E caso fosse declarado puro, caso fosse declarado culpado, ele deveria apresentar uma oferta. Por exemplo, poderia ser um novilho, ou se ele não tivesse condições, ele poderia apresentar 2 rolinhas, que era muito mais barato, né? Você comprava por 2 moedinhas, uma moedinha. E, portanto, como Jesus ainda não havia morrido, ele não poderia transgredir a lei e muito menos aconselhar ninguém a fazer isso. Por isso ele orientou corretamente: vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, o sacrifício dos animais, para que sirva de testemunho. Certamente esse leproso cumpriu, porque a gente vê que ele era uma pessoa temente a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Aqui a gente vai observar algo muito curioso, porque quem está lendo de forma despretensiosa pode achar que esse relato é um relato normal, que não tem nada demais. Porém, meus irmãos, quem conhece as profecias messiânicas, o Evangelho de Mateus, ele é o primeiro evangelho. Então vamos imaginar uma pessoa profundamente conhecedora do Antigo Testamento, das profecias messiânicas, do concerto feito em Daniel 9, das 70 semanas de anos de Daniel, e de repente a pessoa ela está lendo aqui o início ainda do ministério de Jesus. A gente vê que Mateus ele é chamado só no capítulo 9 para seguir Jesus, ainda não tinha formado os 12 discípulos. E aí Jesus entra em Cafarnaum, próximo ainda à região da Galileia, e dirige-se a ele um oficial romano, um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Vocês podem me falar: não, mas não tem nada demais, né? O centurião pediu ajuda, chamou ele de Senhor, e Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas vamos avançar um pouquinho, meus irmãos. Vamos para Mateus capítulo 15. Já o ministério de Jesus já estava mais avançado. O que acontece? Ele sai da região de Israel e ele retira-se para a região de Tiro e Sidom. Só que ele foi atrás de judeus, de israelitas, que poderiam estar morando nestas regiões de Tiro e de Sidom, que já não faz parte de Israel. O que vai acontecer? Uma mulher cananeia natural dali, vocês percebem que a passagem ela dá um destaque. Olha, era uma mulher que não era israelita. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então ela conhecia também as profecias, ela chama Jesus de filho de Davi. Ela sabia que o Messias viria da linhagem humana de Jessé, de Davi. Ela reconhece ele como Messias, mas mesmo assim, olha, mas Jesus não lhe responde palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Tanto Jesus não respondeu à mulher cananeia,
quanto os próprios discípulos, todos judeus, falaram: manda embora. Ele respondeu, olha o que Jesus responde. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Porque a gente vê nas cartas de Paulo que Jesus ele foi enviado primeiro para os judeus e depois para os gentios. Nós vemos no Antigo Testamento, Daniel capítulo 9, que foi feito um concerto com Israel, que primeiro o Messias seria enviado para os dele. Tanto que, se eu não me engano, é João capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quando Jesus manda os discípulos pregarem, ele também fala para eles se dirigirem apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não lembro se é em Mateus capítulo 10. Eu acabei não fazendo a apostila aqui. Mas é Mateus 10, versículo 6. Jesus enviou estes 12, os 12 discípulos, com as seguintes instruções. Então, Mateus 10 é depois de Mateus 8, cronologicamente. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, que se a pessoa está lendo com atenção, com conhecimento do Antigo Testamento, ela acharia muito estranho ele atendendo o centurião romano, sem nenhuma objeção. Poderia até parecer que tinha alguma contradição, alguma coisa. Por isso, é muito importante a gente conhecer o Novo Testamento com uma certa profundidade. É muito importante conhecermos as profecias, especialmente as profecias relacionadas ao Messias, para que a gente não seja enganado. Então a gente já vai explicar como que ele não queria atender a princípio aquela mulher cananeia, só que ele atende pela fé, pela insistência dela. E no capítulo 10 ele fala para os discípulos não passarem territórios gentílicos, porque Samaria estava ocupada apenas por gentios nessa época. Desde o ano 722 a.C., Samaria não estava mais ocupada por israelitas. E aí a gente se depara com esse relato. Qual que é a explicação? A explicação a gente só vai encontrar no Evangelho de Lucas. Por isso que Jesus ele fala que ele vai acompanhar o centurião. E aqui, eu vou ler até o 8. Então, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. O próprio centurião sabia que ele não merecia, entre aspas, assim, ninguém merece, né? Mas ele tinha essa noção de que ele não era uma ovelha perdida da casa de Israel, falando no sentido de descendência mesmo sanguínea. Ele não era um filho de Abraão na descendência da carne. Ele tinha essa consciência: não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu sou um goi, eu sou um gentil, eu sou um pagão. O Senhor é judeu, a salvação vem dos judeus. E por que que Jesus prontamente se prontificou para curá-lo? Porque, na verdade, houve uma intermediação pelos judeus. Então isso a gente entende em Lucas capítulo 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. A mesma coisa aqui, olha. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Lucas relata com um pouco mais de detalhe essa passagem. Por isso que é importante nós lermos
os 4 evangelhos, porque às vezes todos os relatos estão certos, só que às vezes alguns relatos eles são mais resumidos e outras vezes alguns relatos eles são mais completos, eles são mais ricos com detalhes. Essa é a diferença. O evangelista Lucas, com relação a esta passagem, ele foi mais detalhista do que Mateus. Porém, em outras passagens, nós vemos Mateus sendo mais detalhista do que Lucas. Os evangelhos eles se completam, eles se complementam. E agora vai fazer todo sentido em Lucas 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus. Olha lá, o centurião ele ouviu falar de Jesus e creu. E enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Então, líderes religiosos dos judeus fizeram essa intermediação. Não foi o centurião que se achegou até Jesus como a mulher cananeia, mas foram judeus. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Quem suplicou? Esses líderes religiosos dos judeus. Então, os próprios judeus achegaram-se a Jesus e suplicaram, imploraram para Jesus com insistência. Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Aquele centurião, ele tinha um grande respeito, uma admiração pelos judeus. Inclusive, ele havia construído uma sinagoga onde eles se reuniam, especialmente aos sábados. E aí Jesus foi com eles. Jesus foi com os judeus. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. O centurião nem ousou ir ao encontro dele. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Olha que interessante. Agora vocês entenderam, né? Por que foi possível esse atendimento nesse momento, no início do ministério, quando ainda as bênçãos não haviam sido transferidas dos judeus para os gentios. Ainda o foco era as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas depois da total rejeição, cujo marco é o apedrejamento de Estevão, aí sim os discípulos eles passam a pregar para os gentios. Agora está se dando, né, nesse final dos tempos, está se dando a plenitude dos gentios, quando todo Israel será salva por ocasião do regresso do Messias. A porta da graça está se fechando porque já está terminando esse período conhecido como a plenitude, já está se dando a plenitude dos gentios, devido ao final dos tempos. Versículo 8. Agora a gente volta para o relato de Mateus, que é mais resumido. Respondeu o centurião. A gente sabe que a princípio foi por intermédio de alguns amigos que já estavam sendo mediados pelos judeus. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Realmente, nós vimos que o leproso mostrou fé. Senhor, se quiseres, podes purificar-me, porque o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade para isso. E o centurião, mais ainda, né? Basta o Senhor dizer uma palavra. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Essa é a fé mesmo verdadeira.
Por isso que Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus, meus irmãos, já estava profetizando a sua rejeição. Os súditos do reino eram justamente os israelitas, que infelizmente acabaram, em sua grande maioria, claro, acabaram rejeitando. Um remanescente foi salvo pela graça, inclusive os discípulos, inclusive os escritores bíblicos. Mas a grande maioria, os súditos do reino, acabaram ficando de fora. Por isso que ele fala, olha, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos, né, os súditos do reino, a linhagem sanguínea de Abraão, Isaque e Jacó serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que importa é a descendência espiritual. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Então nós vemos aqui que a nossa fé, ela é fundamental. Muitas vezes, quando nós estamos fracos na fé, a gente acaba sentindo angústia, tristeza, desespero, falta de esperança. Por isso nós temos que nos fortalecer na fé, com uma vida de oração, com uma vida de leitura da palavra. Quanto mais a gente lê a palavra, mais a nossa fé ela aumenta. Porque nós conhecemos cada vez mais a Deus e a Jesus. A vontade, a gente compreende a vontade de Deus, o poder de Deus. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Por isso o cristão ele precisa estar fortalecido. Agora vamos para o verso 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. É interessante que as duas primeiras curas relatadas neste capítulo, as pessoas se achegaram até ele. Mas aqui foi Jesus que vai em direção ao doente. Jesus entrou na casa de Pedro, do apóstolo Pedro, viu a sogra dele de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Aqui nós temos também um paralelo com a cura espiritual, digamos assim. A pessoa que ela é curada espiritualmente, a pessoa que ela passa pelo novo nascimento, ela inevitavelmente vai querer servir ao Senhor Jesus. Então, às vezes, a pessoa... Uma das formas de você reconhecer alguém que está debaixo da graça, uma das formas de você reconhecer um salvo. Você não consegue reconhecer o salvo só porque ele fica, às vezes, no culto, gritando glória a Deus, ou porque ele está chorando no louvor. Isso não é a identificação de um salvo. Não que o salvo não faça isso. O salvo, claro, ele dá glória a Deus, ele canta louvores, ele se emociona, mas não é uma forma, digamos assim, certa e eficaz para que possamos, aquela pessoa realmente é um servo de Deus, é um verdadeiro convertido. O verdadeiro convertido, ele tem esse ímpeto, essa vontade de servir a Deus. Ele quer servir a Deus. Então, essa passagem ela faz um paralelo. Assim que a mulher foi curada, tomando-a pela mão, a febre a deixou
e ela se levantou e começou a servi-lo. Imediatamente, tão logo ela foi curada, ela começou a servi-lo. Tão logo a gente se converte, quando a gente se arrepende, se converte verdadeiramente, a gente passa pelo novo nascimento, você fala, não, eu quero servir a Deus e a Jesus. Eu quero participar da obra, das coisas do reino. Entendeu, meus irmãos? Isso identifica uma pessoa que é verdadeiramente convertida do que aquela que só fala, né, que eu amo a Deus sobre todas as coisas, tal, mas você vê que a vida dela é totalmente voltada para coisas seculares, materiais, é totalmente voltada aos desejos do seu íntimo, do seu ventre, da sua carne. O servo de Deus, mesmo em dias muito atribulados, ele para orar, ele para fazer uma leitura da palavra, mesmo em dias... Por exemplo, hoje eu tive um dia muito atribulado e estava difícil de se concentrar para preparar uma pregação, para trazer uma palavra. Só que eu pensei assim, tem todas essas coisas, tem todas essas questões, esses problemas acontecendo desde cedo. Eu acordei já com uma chuva de problemas, digamos assim, problemas seculares. Eu falei, não, mas espera aí, eu preciso parar, eu preciso me concentrar nas coisas de Deus, nas coisas que realmente importam, porque senão não estarei cumprindo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o verdadeiro convertido, ele sabe que ele sempre está em débito para com Deus, que ele nunca está fazendo o suficiente. A gente pensa, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso fazer mais, eu preciso buscar mais a Deus. A gente tem essa sede, é mais ou menos aquilo que Davi fala no Salmo 63. Davi fala, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida. A nossa vida, meus irmãos, o trabalho, as coisas que nós precisamos resolver, são coisas cansativas. Desde Gênesis já foi profetizado que o pão seria trazido com o suor do rosto. Então não é fácil. E realmente Deus é o nosso refúgio. Até por isso que tem também o mandamento da guarda do sábado. Porque o ser humano, se ele não for obrigado a parar, ele não para. O ser humano, se não tiver o mandamento, mandando você parar, cessar, Shabat vem da raiz cessar, parar. Se não tiver o mandamento te obrigando, você continua, você não para de fazer as coisas. Então nós temos que, peraí, eu vou tirar esse momento para ter comunhão com Deus, eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta, eu vou no banheiro do meu trabalho, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma oração na hora do almoço, no meu intervalo, no intervalo da escola. Eu preciso buscar em primeiro lugar a Deus, porque senão as coisas do mundo elas vão nos sufocando. Eu tô passando por dias, assim, por semanas, com muitas coisas acontecendo, muitas coisas para serem resolvidas, e a gente percebe que essas coisas, elas tentam nos sufocar, que nem a parábola do semeador, a boa semente que ela começa a crescer, aquela pessoa que ouve a palavra com alegria, com entusiasmo, eu quero isso para minha vida, mas de repente começam a crescer os espinheiros, e aqueles espinheiros eles sufocam aquela planta, e aquela planta ela é sufocada. Muitas vezes a pessoa cai da fé porque ela começa com essa vontade de enriquecer, com cobiças, com ganância desmedida, com muitos afazeres, ela vai assumindo muitas coisas e cursos, e autodesenvolvimento, e melhoria, e pós-graduação, e isso, aquilo. Então ela vai entrando em muitas coisas, e de repente, aí vou entrar num curso de tal coisa, numa academia, assim,
coisas que individualmente nem seriam ruins, algumas até boas, mas a somatória de todas essas coisas acaba sufocando a palavra, a vida cristã, acaba sufocando todo o tempo da pessoa, tudo que realmente importa. Nosso irmão Celso Barque, nossa, essa carapuça está me servindo como uma luva. Eu creio que para muitos de nós, eu tô passando assim por umas experiências nas últimas semanas, eu falo, olha como o mundo traz armadilhas, traz coisas, você fica ocupado, as pessoas mandando e-mails, mensagens, tem que resolver isso, tem prazo, e às vezes a gente fica assumindo muitos prazos, muitas coisas no trabalho, muitas coisas para entregar, você quer atender todo mundo, você quer, às vezes, vender o máximo possível, mas será que isso não está, embora esteja te trazendo dinheiro, será que isso não está fazendo com que o dinheiro seja o seu senhor e não o servo? Porque nós temos que tratar Deus como senhor e o dinheiro como servo. Só que às vezes a pessoa ela acaba sendo escravizada pela busca do dinheiro, pela busca de tantas e tantas coisas materiais, ela fica muito ocupada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado, exatamente, irmão Keitson. Nunca fica satisfeito. Por isso que Paulo fala, olha, cuidado, os que querem ficar ricos, eles acabam caindo em armadilhas. A própria cobiça, né? Às vezes a pessoa, ela começa a entrar naquela cobiça, nunca tá bom, precisa de mais e mais, nunca tá satisfeito, e entra num ciclo vicioso, uma bola de neve, e quando a pessoa vê, muitas vezes, quando a pessoa ela vai perceber, ela já caiu da fé, ela nem percebe. Ela pensa que ela ainda é cristã, que ela é crente, mas ela só fica com os jargões, né? Ela só fica, graças a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus, mas na verdade ela já não está mais tendo uma vida cristã, ela já não está quase orando, ela já não está mais buscando o que realmente importa. E isso me lembra uma passagem de Colossenses, eu acho que eu não separei aqui, é Colossenses 3:1, se eu não me engano, que diz o seguinte, olha que aviso importante para nós. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha que armadilha, meus irmãos, quando o nosso pensamento só fica nas coisas terrenas, só nas coisas que a gente tem que resolver. Às vezes a gente acaba assumindo muitas coisas. Será que é para assumir todas essas coisas? Será que é para assumir todas essas atividades? Nós devemos refletir, meus irmãos. Eu vou ler novamente, olha o alerta. Eu vou ler até o verso 3, que é mais impactante ainda. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus está às portas. A nossa vida, ela passa de forma muito rápida. Será que nós estamos acertando o alvo? A irmã Simone colocou, o cristão tem que estar sempre em conexão com Deus. Qualquer deslize pode ser a porta para o pecado. E pior, pode ser a porta para o caminho da perdição. Que nem Demas. Demas foi para Tessalônica, caiu no mundo, se perdeu. Demas era cooperador da Igreja de Deus, trabalhava ativamente com Lucas, com o apóstolo Paulo. Então esse é um grande alerta que o Espírito Santo está nos trazendo para esta noite. Tanto que eu não tinha preparado assim uma pregação com um script certo. Então o Espírito Santo ele está atuando, ele está passando o recado que nós precisamos, ainda mais agora, meus irmãos, que os tempos são maus.
que a porta da graça está se fechando. Ó, irmão Sérgio Silva. De repente apareceu várias coisas para eu fazer aqui em casa, mas estou aprendendo a desacelerar. Então, tá vendo? Vai aparecendo, a gente vai assumindo, vai pegando. Às vezes tem coisa que nem era pra gente resolver, que talvez a gente não conseguiu delegar, ou caiu no nosso colo, aí a gente acaba muitas coisas, e isso pode sufocar a palavra. Como se a palavra tivesse caído ou num terreno pedregoso, ou num terreno onde crescem os espinhos. Então não vamos deixar com que a palavra seja sufocada. Continuando aqui em Mateus 8, que é o nosso objetivo, é interessante também no capítulo 14, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Isso mostra que os pregadores da palavra, os ministros do evangelho, eles podem se casar. A Igreja Católica ela acabou proibindo isso por conta de preocupações patrimoniais, porque antigamente os padres eles se casavam, constituíam famílias, mas a igreja ela percebeu que ela poderia ficar muito mais rica se aquelas propriedades retornassem para eles, ao invés de ir para os descendentes dos padres. Então a Bíblia é clara, nós podemos citar, por exemplo, 1 Coríntios 9:5, vamos lá. 1 Coríntios 9:5, Paulo aqui fazendo um desabafo, né? Não temos nós o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Então, Paulo aqui está falando que os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e Pedro, todos tinham esposa crente. Podemos citar também 1 Timóteo 3,7. Isso é um grande engano, né, do catolicismo. 1 Timóteo 3,7, falando do presbítero, do diácono, também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, que devem ser, ele fala que o diácono, aqui no versículo 12, o diácono deve ser marido de uma só mulher, a mesma orientação para o bispo, para o presbítero, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então isso aqui mostra que essas seitas que não permitem o casamento dos ministros do evangelho, elas são falsas seitas. É claro que a pessoa ela pode optar por se manter solteiro, celibatário, mas é uma opção e não uma obrigação. O verso 15 nós já estudamos. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Isso aqui é um caso de cura física, mas representando a cura espiritual, a transformação, o novo nascimento, né? Quem é curado por Jesus, aquele que se converte verdadeiramente, começa a servi-lo, vai ter sede de Deus, de servir a nosso Senhor Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Versículo 16. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Isso aqui também provava cabalmente que Jesus era o Messias, porque não existe expulsão de demônios no Antigo Testamento. O único momento que nós vemos demônios sendo espantados provisoriamente, assim, por alguns momentos, naquela parte do louvor, quando Davi começa a tocar a harpa, aqueles espíritos malignos, eles se afastavam de Saul, porque os espíritos malignos, eles se incomodam, né, com louvor a Deus, simplesmente porque eles se incomodam, mas eles paravam de tocar, eles já logo voltavam. Então não dá para considerar que aquilo era uma expulsão. Ninguém no Antigo Testamento tinha autoridade para expulsar demônios. Isso só pode ser feito pelo nome de Jesus. Tanto que Jesus ele concede aos discípulos essa autoridade. Escolheu 12
designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse, para quem estivesse com ele os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, em Marcos 3,15, ele escolheu 12, designando-os como apóstolo, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Nós temos outras passagens também que mostram que Jesus dá a eles autoridade. Uma outra passagem, por exemplo, Lucas 9, versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Algo que não havia no Antigo Testamento. Então isso provava que Jesus era enviado de Deus. Tanto que aqueles judeus acabam acusando ele de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Ele fala, mas um reino dividido não subsiste. Se o próprio Satanás expulsa demônios, o reino dele iria ruir. Não tem sentido isso que vocês estão falando. Eu expulso demônios pelo poder de Deus. Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo porque vocês estão atribuindo uma obra que é claramente feita pelo poder de Deus, vocês estão atribuindo ao maligno. Lembra que ele foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu? Algo que não tinha sentido algum. Nunca aconteceu isso no Antigo Testamento. É óbvio que ele expulsava demônios pelo poder de Deus, do Espírito Santo, que estava preenchendo-o completamente. Então foram trazidos, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Saia! E os espíritos obedeceram. Tamanho é o poder e a autoridade do nosso Mestre Jesus, meus irmãos. E em nome dele, nós podemos também expulsar demônios. Algumas castas são mais fortes, então a pessoa tem que estar andando em santidade. Muitas vezes precisa estar em jejum, uma vida de oração, de jejum, para que tenha autoridade no nome de Jesus. Aquela passagem eu separei aqui, de Saul, olha que interessante. Então, Samuel ungiu Davi e Saul havia sido rejeitado por Deus. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, se retirou de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Saiu o Espírito Santo de Saul, porque ele foi muito desobediente, Deus o rejeitou, e um espírito maligno, com autorização de Deus, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes teus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu, aí falou de Davi, filho de Jessé, que sabe tocar harpa. Aí Saul pediu para trazê-lo. Quando Davi tocava, a gente vê que o espírito se afastava. Olha, sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Porém, quando terminava os louvores, quando Davi terminava de tocar, depois de um tempo o espírito já voltava a atormentá-lo, porque aquilo não era uma expulsão. O louvor, ele tem esse efeito, Um louvor melodioso, puro, um louvor a Deus, ele incomoda esses espíritos malignos, mas não é a mesma coisa que uma expulsão em nome de Jesus. Continuando aqui,
Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Está remetendo a Isaías capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, mais uma vez, o Novo Testamento demonstrando que estavam se cumprindo todas aquelas profecias do Antigo Testamento. Versículo 18. Voltando um pouco no 17. Meus irmãos, o nome de Jesus tem poder para curar enfermos. Se nós orarmos a Deus pedindo a cura em nome de Jesus, existe uma grande possibilidade desta cura operar-se. Mas isso não quer dizer que às vezes nós teremos sim que enfrentar doenças. Isso não quer dizer que todos teremos uma cura milagrosa. Às vezes Deus permite que nós tenhamos algumas enfermidades, até para que a gente se lembre, meus irmãos, da fragilidade da nossa estrutura. Muitas vezes Deus pode permitir que a gente enfrente uma doença. Nós vemos exemplos na Bíblia de homens de Deus que estavam doentes. Alguns foram curados de forma milagrosa, outros foram curados de forma convencional, outros acabaram nem sendo curados. Por quê? Porque nós ainda estamos neste corpo corruptível, nós ainda somos afetados pelo pecado. Então é importante que a gente se lembre, somente no reino eternal não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais doença. Somente no reino eternal, quando Deus estiver vivendo no meio dos homens. Mas por enquanto, a terra está contaminada em razão dos pecados. Nós estamos ainda neste corpo corruptível. E nós, muitas vezes, precisamos nos lembrar. O irmão Thompson lembrou de Timóteo. Timóteo ele tinha um problema no estômago. Paulo até fala, toma um pouquinho de vinho. Acho que vinho é meio que antibactericida. Não toma só água, toma um pouquinho de vinho por causa do seu estômago. Então, Timóteo era um servo fiel a Deus, mas não quer dizer que o cristão não vai ficar doente. Não tem isso, né? Isso é coisa de aquelas teologias da prosperidade, movimento triunfalista. Então é claro que nós podemos ser curados pela fé, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos a passagem de Tiago. Você pode ungir o doente, chamar os presbíteros da igreja para ungir o doente com óleo, em nome do Senhor Jesus, e ele será curado. A oração ela é muito eficaz. Mas não quer dizer que toda e qualquer doença simplesmente será curada. Só que algumas seitas pregam que não. Vai ser curado de tudo e se não for é porque não teve fé. Mentira. Vamos pegar aqui, por exemplo, Filipenses 2, 26 e 27. Vamos lá. Filipenses, capítulo 2. Vou ler para vocês. Olha que interessante. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. Pois ele está falando de... É um nome complicado. Ele está falando de Epafrodito. Epafrodito, olha... Eu vou ler a partir do 25 para vocês verem como ele era um servo fiel de Deus. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então Epafrodito é chamado pelo apóstolo Paulo de irmão, cooperador e companheiro de lutas. Um super currículo, digamos assim. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Então, mesmo sendo um obreiro fiel, ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então aqui, no caso, ele ficou doente, quase morreu, mas foi curado. 1 Pedro 2, 24, vamos colocar lá também. 1 Pedro 2, 24, aí falando
sobre a cura que Jesus nos traz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aqui ele está falando de uma forma mais espiritual. Ele não está falando de uma cura física. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Vocês não são mais escravos do pecado. O pecado não tem mais pleno domínio sobre vocês. Agora vocês conseguem ter este autocontrole, de modo que vocês não pecam mais como um estilo de vida, com uma prática corriqueira e deliberada. O pecado ele passa a ser esporádico, acidental. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, ou seja, ao Senhor Jesus. Então aqui ele está falando de uma cura espiritual. Nós citamos Apocalipse 21:4. Então aí sim, no reino eternal não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Só que, meus irmãos, nós ainda estamos na antiga ordem. Nós pertencemos a Jesus. Nós fazemos parte do reino de Deus, mas ainda somos afetados pela antiga ordem. Nós não estamos fora do mundo de forma completa, digamos assim, né? A gente não concorda, a gente não anda em conformidade com este mundo, com esta cultura, com esta ideologia, mas ainda vivemos nesta terra onde a natureza geme, onde nossos corpos ainda não foram transformados. A gente pode pegar 2 Timóteo 4:20. 2 Timóteo 4, verso 20. Olha que interessante. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Então, na semana passada, acho que vocês perceberam, eu estava também mal. Eu estava doente, estava com dor de garganta. Eu fiz a live do jeito que deu, não ficou muito boa a voz, mas graças a Deus e às orações dos irmãos, já estou bem, já estou curado. E é assim mesmo, meus irmãos. Então não acreditem, a irmã Maria Flor, quando diz que a doença é por causa de um pecado, mas como que a pessoa pode afirmar isso? Aqui, por exemplo, era um outro irmão da fé, olha. Deixei Trófimo doente em Mileto, era um outro cooperador da Igreja de Deus que andava com Paulo, ele estava mandando saudações para essas pessoas. A gente citou o próprio Timóteo, né? Se a gente vai aqui para 1 Timóteo 5:23, Paulo fala para ele: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha que coisa, meus irmãos. Timóteo ele enfrentava enfermidades. E às vezes isso acontece para que a pessoa não se ensoberbeça, para que a pessoa ela sempre se lembre que ela é frágil, que ela é feita de pó e cinzas. Nós somos pó da terra, nossa estrutura é frágil. Às vezes a pessoa está se achando, né? Eu posso conquistar o mundo, com a minha força eu vou conquistar muitas coisas. De repente você cai de cama e não consegue levantar. Nunca ninguém pegou, acho que muitos, né? Já pegaram aquela gripe que o corpo fica doendo, que quase que não dá para levantar da cama. Aí a gente vê e fala, nossa, em julho, não, final de junho, eu fui viajar. Nossa, teve um dia que eu fiquei mal, meus irmãos. Eu não conseguia comer. Qualquer coisa que eu comesse, eu já colocava para fora. O estômago ruim. De repente deu uma dor no corpo. Eu não tinha ânimo nem para fazer pequenas caminhadas, assim. Foi um dia que eu fiquei meio que só deitado. Um dia já estava nas férias, já estava com meu filho, não dava pra fazer nada. Isso nos lembra, tá vendo? Como vocês são totalmente dependentes de Deus, tá vendo como nós somos frágeis, tá vendo como
assim, um dia tava 100% bem e no outro dia eu fiquei de cama mesmo. Fiquei de cama mesmo, assim, com dor nas pernas, no corpo todo. Não dava pra comer nada, o estômago não aceitava. Aí no outro dia já tava melhor, não tava 100%, mas você fala, nossa, realmente, né? Nós não somos nada, a gente depende 100% de Deus, a gente tem que focar nas coisas do alto. Tudo que Jesus falou é perfeito. Irmão Keyson, eu estava gripado até ontem. Irmão Thompson, aconteceu isso comigo no final do ano passado, olha lá. Tu tá vendo, meus irmãos? Deus, ele tá até nos ajudando, nos lembrando da nossa fragilidade e nos lembrando o que realmente importa, o que nós devemos buscar, as coisas do alto, a eternidade, a vida eterna, no corpo transformado, glorioso. 113 pessoas conosco, meus irmãos, deixa o like, só 146 likes, é importante que quem chegou um pouquinho depois já coloque o like agora, para que a gente possa alcançar mais almas, tá bom? Então vamos prosseguindo aqui, agora versículo 18. Então hoje o tema é Mateus 8, vamos para o verso 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Aparentemente ele foi ousado aqui. Eu te seguirei por onde quer que fores. Ele viu aqueles milagres, aquelas curas, ele viu aqueles sinais e naquela empolgação disse que seguiria Jesus até o final. Isso muitos crentes fazem. Alguns falam, não, eu aceitei Jesus, eu quero isso para minha vida, eu vou servir a Jesus para sempre. Às vezes passa meses, a pessoa já esqueceu. Quando ela percebe que o caminho é muito estreito, ela, peraí, acho que não é bem isso que eu quero para mim. Quantas vezes eu não vi isso acontecer? Pessoas apostatando alguns meses após o batismo, sendo que elas, no dia do batismo, você vê a pessoa quebrantada, chorando, glorificando a Deus. A pessoa, é isso que eu quero para minha vida. De repente, acho que eu encontrei um outro caminho. Eu acho que eu encontrei uma outra verdade. Sempre é um caminho muito mais fácil, né? Sempre é algo fora do que o verdadeiro evangelho nos apresenta. Então, você vê que essa pessoa chegou empolgada. Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Que nem quando Pedro falou, eu não te negarei, eu vou contigo até a morte. Jesus falou, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Então, muitos cristãos fazem isso até hoje. Na empolgação, não, eu quero batismo, é isso que eu quero. Você tem certeza? Porque Jesus, ele exige fidelidade todos os dias até o fim. Ele exige tudo de nós. Você está preparado para negar a sua vontade? Você está preparado para apresentar renúncias? Você está preparado para ser odiado, para ser rejeitado, para ser isolado muitas vezes pela sua família, pelos seus colegas? Você está preparado para ser chamado de louco, para passar períodos, às vezes, sozinho? Você está preparado, muitas vezes, para colocar... Às vezes a pessoa coloca em risco o casamento com um cônjuge incrédulo. Você está preparado mesmo para a verdadeira conversão, para seguir Jesus até o final? Complicado. E a pessoa, na empolgação, muitas vezes fala que sim. Muitas vezes fala que sim, depois ela, peraí. Por isso que ele conta a parábola do construtor da torre inacabada. Aquele construtor, ele só conseguiu fazer os alicerces. Ele não calculou o custo daquela obra. Ele não calculou o preço do discipulado, o preço para seguir ao Senhor Jesus. O preço é a vida, é a nossa vida. Só que isso não é falado no sistema religioso, mas é falado na Bíblia. Nós não acabamos de ler Colossenses 3, que nós morremos, acabou, não tem mais a nossa vontade, olha. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A pessoa que ela fala muito, eu quero, você quer o quê? Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Você não tem mais vontade, você tem que perguntar para Deus o que é para fazer. Se Ele aprova essa decisão que você pretende tomar, você tem que consagrar os seus planos a Ele, Ele que tem que te mostrar o caminho, a direção, você tem que pedir a direção, o norte. Não é simplesmente... Quando Jesus fala que você tem que tomar diariamente a sua cruz, que você tem que se autonegar, renunciar a muitas coisas, estar preparado para ser desprezado e odiado por causa do nome dele, é essa a proposta de segui-lo. Não é o sistema religioso que você vai ser abençoado em tudo, você vai prosperar, vai ficar rico. Isso é uma grande bobagem. Você pode ser abençoado, só que você até pode ficar rico, mas como mordomo de Deus. A riqueza é talento e você vai ter que usar na obra. Você vai ter que usar como um talento. Muitas vezes para ajudar as pessoas, porque tudo que nós temos é uma concessão de Deus. Nós somos administradores, nós somos mordomos. Inclusive o nosso tempo. Nosso tempo de vida é para servir a Deus. Aí a pessoa ela fica, não, eu vou fazer meus interesses, minhas coisas, minha carreira. Aí Jesus olha para essa pessoa louco, que nem aquele rico do celeiro. Vou destruir meus celeiros e construir outros maiores para guardar todos os meus bens. Direi à minha alma, coma, beba, descanse. Chega o anjo do Senhor louco. Ainda nesta noite será requerida a tua alma. O que tens preparado e para quem serás? Louco, para que você fez tudo isso? Para quem? Você foi rico na terra, mas pobre para com Deus, totalmente pobre para com Deus. Você não ajuntou nada nos céus. O foco, a nossa sociedade, ela é totalmente direcionada para que a gente perca o foco. Toda a ideologia da sociedade, das escolas, das faculdades, das universidades, das empresas, do mercado de trabalho, das pessoas que a gente conversa, que não são verdadeiramente convertidos, tudo é para tirar o foco, meus irmãos. Tudo é para tirar o foco, tudo é para que as almas se percam. Tá vendo, meus irmãos? A gente tem que estar atento. Isso é um aviso de Deus para nós estarmos atentos, para juntarmos tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói. Romanos 6 fala também algo parecido com Colossenses 3, com o comecinho de Colossenses. Romanos 6 diz o seguinte, olha: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção. Elas querem continuar vivendo a antiga vida. Só que o que Paulo fala? Que nós precisamos viver uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Ao passo de que aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, este a salvará. Nós temos que... essas palavras, elas não podem sair da nossa mente. Irmão Sérgio Silva, pois é, no sistema religioso eu achava que estava prosperando, mas não cessava de pecar. Como que eu prosperava mesmo pecando?
Porque o próprio Jesus fala que você pode servir, você pode escolher qual Senhor servir. Você pode servir a Mamon e Mamon vai te recompensar do jeito dele. Esse negócio de prosperar não tá ligado, não quer dizer que Deus está aprovando. Às vezes a pessoa ela tá totalmente focada só nas coisas materiais, que nem o rico do celeiro. Ele ficou muito rico, mas perdeu a alma. Por isso que Jesus fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, um ateu pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a alma, a eternidade, o que realmente importa, a vida eterna no paraíso. É como se a pessoa estivesse fazendo uma troca. Agora, um verdadeiro cristão, ele pode prosperar muito? Pode. Mas assim, não é uma regra. Pode acontecer. No caso dele, Deus está vendo que ele não vai colocar o coração no dinheiro, que ele não vai se desviar, que ele vai saber fazer bom uso, que ele vai ser um administrador fiel. Mas são alguns casos. Jó é um exemplo claro disso. Sim, Jó ele continuava com o coração voltado para Deus. Abraão continuava com o coração voltado para Deus. Então, é que assim, o problema é que o sistema religioso, ele coloca ficar rico como uma regra, ou senão a pessoa está pecando. Eu só estou falando que não é uma regra, entendeu? Não é uma regra. Não é uma promessa que está no Evangelho. Na verdade, existem alertas, né? Aquele que quer ficar rico, ele pode cair em muitas armadilhas, ele pode ser aprisionado pela cobiça, pela ganância, ele pode cair da fé. Então, assim, o dinheiro ele não é ruim, mas o amor ao dinheiro, sim. Aí sim, a Bíblia fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas, não o dinheiro em si. O problema é como a pessoa vai enxergar aquilo, como a pessoa vai fazer o uso daquilo. Porque o dinheiro ele tem, entre aspas, esse poder de se tornar senhor. Por isso que ele é chamado lá em Mateus 6, 24, de senhor. Então tem que tomar cuidado. Vamos lá. Então aqui a gente viu esse mestre da lei todo empolgado: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus já dá uma cortada nele aqui. Tipo assim, você tem certeza? Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É isso que você quer? Você pode se tornar aí uma pessoa que anda que nem aqueles heróis da fé lá em Hebreus 11, 13. Vamos lá, só para a gente lembrar aqui. Hebreus 11, verso 13... sobre os heróis da fé. Olha que interessante. Eles sabiam que eles se reconheciam como estrangeiros e peregrinos na terra. Muitos andaram pelos desertos. Então, quem serve a Deus tem essa consciência de que nós estamos aqui de passagem, que nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, aguardando a pátria celestial que vem do céu. Eu, João, vi a cidade santa descendo da parte de Deus. Venha a nós o teu reino. A gente quer fazer parte do reino de Deus que vem em fases. Nós já fazemos parte do reino de Deus, porque Cristo governa as nossas mentes, o Espírito Santo ele faz morada em nós, mas o reino ele também vem de forma visível. Por ocasião da volta de Jesus, será instaurado o reino milenar. E por ocasião da descida da Nova Jerusalém Celestial, o reino eternal. Prosseguindo, versículo 21. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aqui, muito provavelmente, o pai dele não havia morrido, né? O pai dele ainda não havia morrido. Ah, Senhor, depois que eu sepultar o meu pai, eu vou te seguir. Jesus falou: siga-me, agora.
e deixe que os mortos espirituais, sepultem os seus próprios mortos. Então ele compara, né? Jesus ele fala que aquele que está literalmente morto, ele está basicamente na mesma condição de uma pessoa que ainda anda, come, bebe, respira, mas que espiritualmente está morta porque o Espírito Santo não habita nela. Então, se ela não se converter, no dia que ela morrer, ela não tem chance de ressuscitar para a vida. E a gente vê um contraste com esse discípulo que falou, deixe-me primeiro ir sepultar meu pai. A gente vê um contraste com Mateus 4:21, por exemplo. Vamos pegar aqui, que eles se prontificaram de imediato. Olha, Mateus 4:21. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Olha que interessante, isso havia sido feito com Pedro, seu irmão André também. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E Tiago e João, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Essa é a prontidão, essa é a disponibilidade que Jesus deseja, espera de nós. Então a gente vê um grande contraste, né? Entre esse discípulo, não, quando meu pai morrer, com os outros que aceitaram o chamado. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O barco que está Jesus nunca afunda, meus irmãos, então estejamos sempre com ele. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. O cristão, ele não está livre de passar por violentas tempestades, aflições, tribulações. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então nós já sabemos que nós passaremos por tribulações, por momentos difíceis, por lutas. Paulo fala, combati o bom combate. Eles estavam com Jesus, no mesmo barco com Jesus, e mesmo assim uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, porque Jesus, meus irmãos, sabia para que ele havia vindo, ele estava no controle. Os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. É claro que eles não iriam morrer, o ministério do Messias estava apenas no princípio, muitas coisas teriam que acontecer, ele não morreria daquela forma, afogado, ele seria entregue pelos judeus aos gentios, ele seria maltratado, açoitado, crucificado na cruz do Calvário, morto, ressuscitaria ao 3º dia. Então é óbvio que aquilo não iria acontecer, mas eles se desesperaram, eles não estavam entendendo corretamente as profecias messiânicas e acordaram ele, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Isso mostra, o que isso mostra, meus irmãos? O versículo 25, que muitas vezes o crente, em momentos difíceis, ele revela que a fé não está tão forte. Então a gente tem que vigiar. É muito fácil falar que tem fé, que crê, quando tudo está indo bem. Agora, o que nós devemos fazer é manter a fé e crer também no meio das tribulações, quando as coisas aparentemente não estão indo bem. Aí sim devemos demonstrar a fé refinada pelo fogo. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? É interessante que os discípulos, eles começam a perguntar, né? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Só lá
pelo capítulo 16 que Pedro confessa, tu és o Cristo de Deus, eles ainda não tinham o pleno entendimento, a plena convicção de quem era o Senhor Jesus. Tem um momento que essa confissão ela é feita. Então tá aqui, Mateus 14, 33, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas aqui no capítulo 8, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o Filho de Deus, obviamente. E aí, 28, quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram... é aqui no próprio verso 29, meus irmãos. Eles gritaram, que queres conosco, Filho de Deus? Então, aquela pergunta que os discípulos fizeram no versículo 27, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ela foi respondida pelos demônios, meus irmãos. Então, eles gritaram, os endemoniados, que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Os discípulos eles só foram falar lá no capítulo 14, né? Bem mais para frente do ministério. Por isso que Tiago fala, tu crês que é o único Deus? Até mesmo os demônios creem e estremecem. Simplesmente ser crente não quer dizer que a pessoa é salva, não quer dizer que a pessoa é convertida. O importante é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, um praticante das palavras e não um mero ouvinte. Então aqui, os próprios demônios reconhecendo ele como o Filho de Deus. E também eles entendiam de escatologia. Eles sabiam que eles sabiam, né, que eles não seriam lançados no lago de fogo antes do julgamento do grande trono branco. Por isso que eles falaram, né? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Ou seja, Senhor Jesus, não é na tua primeira vinda que nós seremos atormentados no lago de fogo que arde com enxofre. É somente depois que terminar o reino milenar, Satanás ele vai ser solto no final do reino milenar, e aí sim ele vai ser lançado no lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos, e os ímpios também serão lançados neste lago, preparado para Satanás e seus anjos. Então os demônios, eles dando uma aula aqui de escatologia, o estudo bíblico relacionado ao final dos tempos, eles sabendo que aquele não era o momento do final dos tempos. A certa distância, verso 30, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. O que isso nos mostra, meus irmãos? Dentre outras coisas, é claro, isso nos mostra que Deus ele dá muito mais importância ao ser humano do que aos animais. Deus ele criou os animais selvagens, os rebanhos domésticos, as aves dos céus, os peixes do mar, todos os animais marítimos. Mas o ser humano, ele é mais importante do que os animais. Tanto que esta ideologia esquerdista, ela coloca o contrário. Eles querem, de qualquer forma, aprovar o aborto, mas você não pode mexer com um ovo de papagaio, sei lá. Então, se você fizer alguma coisa, pisar num ovo de tartaruga, você vai preso. Mas se abortar, não acontece nada. Então, Satanás ele quer inverter a ordem das coisas. O homem foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Deus também criou os animais, só que o homem ele está acima. Tanto que você vai para Mateus 10, 31, é claro que não podemos maltratar os animais.
Mas o inimigo, ele quer inverter a ordem das coisas. O inimigo, ele quer colocar os animais como mais importante. Ou seja, nós não podemos comer carne, coitadinho do boizinho. Não sei qual que é a proposta. É colocar o boi como um pet? Quem vai criar um boi como um pet? Não tem sentido isso. Então vamos lá. Mateus 10, 31. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, vocês que são homens, a imagem e semelhança de Deus, valem mais do que muitos pardais. Mas Deus, ele cuida também dos pardais, Deus alimenta os pardais, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Podemos pegar Mateus 12, 12 também. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então, olha, Jesus falando da hipocrisia, né, daqueles fariseus, daqueles judeus que falavam que não podia fazer absolutamente nada no sábado, que não podia fazer uma cura, que não podia fazer o bem. Existem coisas que podem ser feitas, né? É lógico que nós devemos guardar o santo sábado, mas, por exemplo, ele realizou uma cura, aquilo não era transgressão. Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Daria trabalho, né? Você ia ter que fazer um esforço, amarrar ela, puxar, chamar ajuda. Seria um trabalho, mas não seria considerado uma quebra, porque é uma vida, uma ovelha, caiu um animal, né? Então, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, vocês não vão lá resgatá-la, tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Ou seja, os homens, eles valem mais do que os animais, embora essa agenda esquerdista queira colocar o contrário, né? Eles querem colocar como se fosse mais grave você pisar no ovo de uma tartaruga, a pessoa contrabandeou um papagaio, 20 anos de prisão. Agora matou, em 2 anos já está solto. Então essa agenda aí maligna, ela quer inverter a ordem de Deus. Mas prosseguindo aqui. Versículo 33. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Olha essa inversão de valores, meus irmãos. Jesus, que expulsou os demônios, em vez dele ser bem recebido naquela cidade, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Para quê? Para agradecê-lo. Muito obrigado, o Senhor expulsou os demônios daqueles homens. Muito obrigado pela cura que o Senhor trouxe para aqueles homens. Não, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe, rogaram-lhe que saísse do território deles. O que isso revela? Isso revela que muitas pessoas se identificam mais com os demônios do que com o Senhor Jesus Cristo, infelizmente. Infelizmente, meus irmãos. Então, é usada a mesma palavra aqui, né, que está praticamente no grego, a mesma palavra do versículo 31. Os demônios imploravam a Jesus para expulsá-lo para os porcos e toda a cidade suplicou, implorou para Jesus que saísse do território deles. Mas nós não somos como essas pessoas. Nós suplicamos para que Jesus fique conosco, para que Jesus esteja todos os dias conosco, pois ele prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso amado Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu conto com o auxílio de todos vocês para que cada um deixe um comentário fixo, de modo que esta live possa ganhar relevância. O YouTube, ele tá dando uma segurada no nosso canal aqui.
não está crescendo como estava antes. É uma luta, mas é uma luta de todos nós, não só minha, sou apenas pó e cinzas. Todos nós fazemos parte da mesma grande comissão de Cristo, todos somos discípulos, todos somos servos de Jesus, então todos nós somos obrigados a levar adiante a palavra. Por isso eu conto que 116 pessoas conosco, conto aí pelo menos com 116 comentários fixos para que possamos atingir mais relevância e levar adiante o verdadeiro evangelho. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo, vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de algum? Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas.